Olá, amigos da TV IDNR. Hoje estamos aqui mais uma vez para tratar dos assuntos da nossa área notarial e registral. Hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante da prática notarial, do tabelionato de notas, mas muito pouco conhecido, principalmente pela sociedade e até mesmo pelos profissionais do direito. Vamos falar da ata notarial. É um tema, não é um tema novo, já é previsto em lei há algum tempo, porém o desconhecimento é muito grande e é uma ferramenta muito relevante, muito interessante para todos os profissionais do direito, principalmente para a classe dos advogados, nos processos em que atuam. Nós vamos ver hoje que a ata notarial é um instituto previsto desde 1994, na Lei 8.935, porém vem ganhando força nos últimos anos em razão da exploração da sua prática no dia a dia notarial. Como a gente está colocando aqui, a legislação trata do assunto, principalmente na Lei 8.935. Em dois pontos a lei trata da ata notarial. Uma de forma genérica, sem dizer que está tratando da ata notarial, e outra especificamente como competência exclusiva do tabelião. O artigo 6º da Lei 8.935 traz como competência genérica do tabelião autenticar fatos. Fatos esses do nosso dia a dia, que podem ser verificados, identificados pelo tabelião e narrados, tá? De forma que eles fiquem com essa autenticidade, com essa presunção de veracidade e, portanto, fé pública. Dessa forma, o artigo 6º da Lei 8.935, genericamente, já trouxe a competência do tabelião para autenticar os fatos cotidianos. Mas a lei não parou por aí. Ela continuou no artigo seguinte, no artigo 7º, também em seu inciso 3, tratando da ata notarial especificamente, dizendo que o tabelião de notas é competente exclusivamente para a lavratura de atas notariais. Então, desde 94, a lei federal trouxe essa competência. Então a gente já vê que já se passaram alguns anos e a sociedade, principalmente a sociedade, não conhece esse instrumento e a classe jurídica também vem conhecendo há pouco, e nós vamos ver que é um instrumento de relevância enorme, é uma forma de desjudicialização, de tirar do Poder Judiciário muitos de seus atos e levar para ele realmente o que se faz necessário, ok? Agora, no conceito da ata notarial, tá? É importante apreender esse conceito, identificar a diferença da ata e dos demais instrumentos notariais, para que a gente perceba depois a finalidade, as possibilidades da ata notarial, tá? Como conceito, a gente traz aqui a ata notarial como instrumento público, tá? O instrumento público requerido pelo interessado, tá? A ata notarial, a constatação de fato, pelo tabelião, sim, mas alguém tem que chegar ao tabelião e pedir, falar, por favor, lave uma ata ou verifique um fato para mim, tá? Porque eu preciso dar fé em um fato ocorrido ou que vai ocorrer, tá? Então o tabelião, na verdade, ele lavra o instrumento a requerimento da parte. Não há possibilidade aqui de atuação de ofício. Aqui a gente deixa claro que se trata do caráter rogatório do instrumento. O princípio rogatório aqui, ele é manifestado na ata notarial, ou seja, eu preciso que o interessado, que a parte interessada procure o tabelionato e requeira a constatação daquele fato, para aí sim o tabelião partir para a lavratura do ato. Continuando no conceito, o objeto da ata é constatar um fato, tá? É trazer um fato da sociedade, da vida civil, para os livros do tabelionato, tá? Com a identificação, com a percepção que o notário tem daquilo, de forma imparcial. Tá? É importante a forma imparcial. Ele não pode fazer juízo de valor do fato acontecido, ele não pode imputar a X, a Y, o fato ocorrido, a culpa do fato ocorrido. Ele simplesmente vai narrar o que ele percebeu. Okay? Não tem nenhuma valoração nesse instrumento. Ele simplesmente narra objetivamente o que ocorreu. Continuando no conceito, é importante ressaltar o caráter não negocial da ata notarial. A ata notarial, ela simplesmente narra fatos. Não existe ali a vontade da parte. A vontade da parte acaba no momento em que ela requereu. A partir dali, a constatação do fato e a narrativa, a transcrição desse fato é única e exclusivamente de competência do tabelião. Ele não pode se deixar influir, deixar se induzir pela parte. Aqui, mais uma vez, a imparcialidade. Tá? Então não existe caráter negocial, não existe vontade, tá? Não existe contrato, não existe negócio, não existe vontade das partes envolvidas, das partes no máximo requerentes. Tá? A partir dali, a partir do momento do requerimento, o tabelião simplesmente constata um fato.
tá? Não existe negócio envolvido neste instrumento. A gente vai ver daqui a pouquinho que no paralelo entre a ata notarial e a escritura, né, escrituras públicas em geral, esse é um dos pontos cruciais da diferença, o caráter negocial das escrituras e o caráter não negocial da ata notarial. Ok? Vamos continuar? Os princípios da função notarial que atingem a ata notarial. Aqui já tem dois que a gente acabou de dizer no próprio conceito da ata. O primeiro deles é o princípio rogatório. Mais uma vez, o tabelião não atua de ofício, tá? Ele não atua de ofício na lavratura de atas notariais. É necessário o requerimento de parte interessada, tá? A gente tem que, essa parte interessada realmente tem que ter interesse, ela tem que comprovar, tem que haver um mínimo interesse na constatação daquele fato, né? Caso contrário, a gente poderia ter algumas aberrações de pessoas pedindo para constatar um fato em que ela não tem nenhuma relevância, para ela não tem nenhuma relevância, e o tabelião, enfim, não exercer essa função de forma correta. Realmente a gente tem que analisar o interesse da parte. Ela é um condômino numa assembleia de condomínio, tá? Ela é a pessoa que foi ofendida em um site da internet, então ela tem que comprovar um interesse mínimo para que a gente possa verificar o fato ocorrido. O outro princípio que a gente vai trabalhar, cautelaridade. A função do tabelião aí é na figura cautelar, mesmo de prevenir, de evitar perecimento de provas, de situações, de fatos da vida civil. A gente conhece o procedimento cautelar, né, o procedimento cautelar do processo civil, que visa exatamente a prevenção de se perder provas, pessoas, alguma coisa do tipo. Na verdade, o que a gente faz com a ata notarial é a extrajudicialização desses procedimentos cautelares. É trazer para o universo extrajudicial a produção antecipada de provas, tá? Prevenir de forma cautelar, né? Tratar cautelosamente, de forma preventiva, a prova, o que se quer provar num momento futuro ainda, não naquele momento do fato ocorrido. Então o princípio da cautelaridade também é evidente aqui na ata notarial. Por fim, o princípio da imparcialidade, que a gente também já trouxe. A figura do tabelião como narrador, tá? Ele não manifesta, não dá opinião sobre o ocorrido, ok? Ele não vai interpretar o fato. Na verdade, ele vai simplesmente descrever o fato. A figura é simplesmente descritiva em primeira pessoa. Ele vai constatar e narrar o que aconteceu sem qualquer juízo de valor. Continuando aqui, como eu disse, a finalidade, ou seja, onde nós vamos chegar, para que eu vou buscar uma ata notarial. Como a gente já construiu junto com o conceito e com os princípios, a finalidade primeira da ata notarial é a prova pré-constituída. É pré-constituir uma prova, tá? Instrumentalizar um fato que prova alguma coisa que o interessado quer em juízo ou mesmo extrajudicialmente, mas que ele quer documentar com fé pública, com presunção de veracidade. Então, a função primeira, a finalidade primeira da ata notarial é pré-constituir provas, tá? Instrumentalizar, documentar uma prova que não é uma prova documental. Aqui a gente traz ainda a previsão do Código de Processo Civil, que expressamente reconhece o valor desse instrumento público, mesmo sem identificar que trata do assunto ata notarial. É evidente aqui a descrição do instrumento, né? É o encaixe perfeito aqui, a subsunção do negócio, do fato, né? do ato lá, do ato notarial em relação à norma aqui. A gente vai ver que o Código de Processo Civil, no artigo 364, ele diz: o documento público faz prova não só da sua formação, mas também dos fatos que o escrivão, o tabelião ou o funcionário declarar que ocorreram em sua presença. Ou seja, o que o tabelião descreve, que aconteceu em sua presença, constitui prova, tá? Faz prova o documento público. Então, caso alguém não concorde com a descrição do tabelião, vai ter que produzir prova em contrário, tá? Vai ter que desconstituir a presunção de veracidade que a gente tem do instrumento público da ata notarial. Então é relevante essa informação, principalmente se tratando de pré-constituição de prova. É uma prova que já goza de uma força maior, tem a fé pública do tabelião ali, tem a presunção de veracidade e faz prova como o Código de Processo Civil está tratando aqui. Tranquilo? Vamos continuar aqui. Importante distinção que nós temos que fazer entre a ata notarial e a escritura pública, como a gente já trouxe um pouco antes.
A ata notarial não tem caráter negocial, não tem vontade das partes. Há simplesmente um pedido, um requerimento de que se constate um fato. Se o fato é benéfico ou não ao interessado, se o fato transcorreu da forma que o interessado imaginava ou não, isso não importa. A partir do momento que ele requereu, dali para frente o tabelião que conduz o ato, que verifica os fatos. Tá? Então não existe vontade narrada naquele instrumento, não existe vontade instrumentalizada naquele instrumento. Diferente do conceito da essência da escritura pública, que é quando o tabelião recebe vontades, ele ouve manifestações, vê se aquilo está coerente, se aquilo está correto juridicamente e instrumentaliza e transforma num instrumento. Tá? É muito comum as pessoas quererem ouvir a distinção entre a ata notarial e a escritura declaratória, que é uma escritura em que a parte chega para o tabelião, narra um fato, né, conta uma história e ele transcreve. Na escritura declaratória, o tabelião está dando fé de que aquela pessoa compareceu perante ele, se identificou e disse aquilo. De forma alguma o tabelião está dando fé da veracidade daquilo que aquela pessoa está falando. Tá? Então a vontade aí, ela não se entra no miolo, no núcleo dessa vontade para analisar se ela é verdadeira, falsa ou não. O que se diz é essa pessoa veio perante mim e me disse isso. E isso que ela me disse não contraria o direito. Tá? Seja isso unilateral, seja isso bilateral, não importa. A ata notarial não. Eu vou simplesmente relatar na ata quem me requereu. Mas dali para frente, eu não vou transcrever o que a pessoa quer, o que ela me pede, a vontade dela. Eu vou transcrever o que eu verifiquei daquele ato em que ela me pediu que fosse constatado. Então, esse é o núcleo da diferença, essa é a principal diferença entre esses dois instrumentos. Ok? Vamos continuando. Aqui a gente traz alguns exemplos de atas notariais que podem ser lavradas, que são comumente lavradas, mas deixando claro que são simplesmente alguns exemplos. Tá? Não tem como se tratar de um rol taxativo, um rol exaustivo de atas notariais, porque são todos os fatos da vida civil. É importante deixar claro que na doutrina prevalece que a ata notarial não é instrumento hábil para se verificar crimes. Tá? O tabelião deve se limitar aos atos da vida civil. Os ilícitos civis, problema nenhum. Tá? Um rompimento contratual, alguma coisa do tipo, sem nenhum problema. Mas a esfera penal, a esfera criminal, não seria de nossa competência. Né? A gente devia, isso aí fica com as autoridades policiais, com a polícia judiciária, com a polícia militar e não com o tabelião. Seria esse o nosso limite dentro da ata notarial. Em razão disso a gente tem um limite, mas é um limite muito amplo. Né? São atos inúmeros que podem ser constatados por ata notarial. Então não tem como se trabalhar com um rol exaustivo, um rol fechado disso. Na verdade a gente tem aqui alguns exemplos, mas qualquer fato da vida civil que possa ser constatado e narrado pode ser objeto de uma ata notarial. Os que a gente trouxe aqui, alguns mais comuns, como a constatação de conteúdo da internet. Hoje em dia tem sido muito comum as redes de relacionamento, né? As pessoas infelizmente não sabem usar desses instrumentos muitas vezes e acabam usando de forma equivocada, né? Tratando as pessoas de forma equivocada, denegrindo a imagem do outro. E isso vem corriqueiramente sendo solicitado aos tabeliães que constatem esse fato do que a pessoa escreveu na internet, o e-mail que ela encaminhou, e disso é extraído, né, o conteúdo e lavrada a ata notarial de constatação de conteúdo na internet. A gente trouxe ainda como exemplo a ata notarial de constatação de abandono de imóvel. Algumas vezes o locador percebe que o locatário abandonou o imóvel pode se deteriorar, em razão disso ele pede que o tabelião o acompanhe para verificar que o imóvel realmente está em estado de abandono. Ali ele rompe o contrato de locação unilateralmente e providencia já a nova locação para que o imóvel não tenha nenhum prejuízo. Então também é comum essa forma de ata notarial. A gente trouxe ainda a ata notarial de fé de vida. Muitas vezes os institutos de previdência solicitam que a pessoa prove que está viva, né? Para que ela continue recebendo uma pensão, uma aposentadoria. E muitas vezes essas pessoas estão acamadas em situações que elas não podem se deslocar até o instituto de previdência ou até o banco. Então, dentro de sua circunscrição, o tabelião se desloca ao local e verifica, né, e constata um fato, que existe uma pessoa em situação de dificuldade de locomoção, mas que ela está viva, que ela tem sinais vitais, enfim, isso aí é uma coisa que, né, não precisa ser
ser um médico, dependendo da situação, obviamente se não for uma situação muito extrema, de constatar que uma pessoa está viva. E aí ele identifica ela pela documentação apresentada e dá fé de que encontrou aquela pessoa, está em estado vital, está viva. Ainda a gente trouxe aqui, muito comum também, as atas notariais em assembleias ordinárias ou extraordinárias, assembleias de condomínio, assembleias de associações, entidades, em que muitas vezes tem algum associado, alguma minoria que está sendo prejudicada e não consegue constar em ata aquelas coisas que estão sendo feitas ou o prejuízo que está sendo ocasionado a ela. Então ela leva o tabelião com ela na reunião e ele constata, ele vai realmente relatar o que aconteceu com fé pública, muitas vezes contrariando a ata da Assembleia, e com aquilo ele produz prova antecipada, prova prévia para uma possível ação de reparação, uma ação de nulidade ali de algum ato que foi praticado naquela Assembleia. Então a gente tem um rol vasto, aqui são alguns exemplos mais corriqueiros, mas nós já vimos ato notarial de várias situações, e aí cabe realmente ao tabelião analisar se aquele fato é constatável, se a parte tem interesse, e assim narrar o fato em seu livro de notas, e dando fé, a parte vai ter aquele título, aquela prova pré-constituída para aquilo que ela achar de seu próprio interesse. Então por hoje é só, pessoal. Obrigado pela audiência, a gente fica por aqui e até a próxima. Obrigado.